Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Continuando a análise do livro Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren, agora nós estamos analisando o capítulo 18, que trata sobre como ler livros de filosofia. Iniciando aí que nós temos aqui logo no início desse capítulo 18, que Mortimer Adler ressalta que toda criança ela sempre vai se desenvolvendo ao longo do tempo e ela traz uma série de perguntas básicas sobre a vida. É o espanto natural que toda criança tem, né, com o próprio mundo que ela vive. E ela sempre se questiona sobre o que é a vida, o que é a existência, as perguntas que são genuínas, as perguntas básicas de toda a humanidade. Com o passar do tempo, né, com a nossa vida adulta e a série de circunstâncias, nós acabamos esquecendo essas perguntas basilares. Então, o filósofo, que é o que trata aqui do livro sobre como ler livros de filosofia, ele não se esquece dessas perguntas e trata de respondê-las com a sua própria maturidade. Né? Enquanto a maioria das pessoas deixa de se questionar, o filósofo continua nessa tarefa de buscar aquilo que é verdade em relação ao seu mundo. Então, para entender o filósofo, ele deve se buscar a simplicidade das crianças nessas perguntas que elas fazem no início de sua vida. E logo em seguida temos quais são as perguntas feitas pelos filósofos, afinal. Os filósofos eles tratam de temas como a existência, a mudança, o bem e o mal, são coisas elementares de toda a vida e de toda a nossa existência propriamente. Né? A filosofia ela trata de temas fundamentais, como aquilo que acontece no mundo e aquilo que deve acontecer no mundo, nessas duas grandes mudanças, né? O que deve acontecer e o que acontece. E aí a filosofia é dividida em vários ramos que o Mortimer Adler coloca, como por exemplo aquela que é especulativa, né, que trata sobre o ser e o existir, ou seja, a teórica, a que trata sobre epistemologia, que trata sobre o conhecimento, no caso, a de filosofia da natureza, ou seja, que trata sobre o devir e as mudanças da natureza, que trata sobre a ética propriamente, ou seja, trata sobre as condutas, e a filosofia política, que trata sobre a sociedade em geral. São vários outros ramos, né, da filosofia, esses são os principais aí. A filosofia moderna e a grande tradição. Nessa parte do capítulo 18, Mortimer Adler tenta ressaltar aqui a ligação da filosofia com as suas ordens, né, basicamente. Né? Qual é a primeira ordem? Aquelas que tratam sobre o mundo e do que acontece nele. Então, a primeira ordem da filosofia, tratar sobre o mundo e o que acontece nele. A segunda ordem é sobre o conhecimento, sobre a linguagem que expressa a primeira ordem. Ou seja, existe aquilo que nós buscamos sobre como funcionam as coisas, como o mundo se dá e aquilo que nós sabemos do mundo, aquilo como nós temos capacidade de entender o mundo. Esses dois grandes ramos. A filosofia ela é feita em geral para tratar da primeira ordem, ou seja, para tratar sobre o que acontece, né, das coisas em geral. E a segunda, ela trata aí sobre os escritores modernos, né, que tratam mais sobre a segunda visão, sobre a segunda ordem, que é sobre tratar sobre o conhecimento, sobre como nós chegamos a atingir a primeira ordem. Né? A partir de 1930, os filósofos passaram a escrever com mais técnica, né? E eles então escrevem para si academicamente. Né? É diferente dos filósofos anteriores a essa data, que escreviam e toda pessoa comum podia ler e entender os filósofos. Né? Com o passar do tempo, no século XX, os filósofos passaram a ser muito mais técnicos e muito mais complexo a sua leitura, se não ter aí um certo antecedente de estudos históricos e filosóficos, né? Então, por isso a filosofia passou a ser mais difícil para as pessoas que não são filósofas propriamente. E qual é o método filosófico? O método filosófico ele trata basicamente sobre aquilo relacionado ao uso da razão, da lógica, com o pensamento. E se diferencia da própria ciência, porque a ciência ela trata com experimentos, né? Enquanto a lógica ela trata basicamente com suas premissas, seus argumentos e uma conclusão e tudo mais, os experimentos científicos são feitos pelo próprio método, né, de tentativa e erro e outros métodos científicos que são expostos para entender aí, juntamente com a matemática também. Então, são métodos diferenciados que são utilizados. A maioria da filosofia se utiliza da razão propriamente dita e para evitar aí conceitos errados e para chegar a conclusões erradas. Né? Então, é bem interessante isso. Alguns filósofos eles tratam sobre a ciência, mas quando eles tratam sobre coisas científicas,
eles emitem opinião, até porque eles não tratam propriamente do método, né? Enquanto que os cientistas, quando tratam também da filosofia, eles estão também emitindo opinião, já que eles não usam propriamente argumentos filosóficos e lógicos propriamente dentro da técnica filosófica. Então existe essa diferenciação entre a ciência e a filosofia propriamente. São métodos diferentes, porém métodos bem organizados, né, e orientados. Então as questões filosóficas, elas respondem às questões com o pensamento, enquanto que a ciência com os testes experimentais e tudo mais. A filosofia, os livros de filosofia em geral, eles têm vários estilos de escrita, né? Cada tipo de livro de filosofia tem uma forma de escrita propriamente. Então, por exemplo, temos aí a forma do diálogo filosófico, temos o ensaio ou tratado filosófico, temos o confronto de objeções, a sistematização da filosofia e o estilo aforístico. Todos esses métodos, estilos filosóficos foram utilizados aí pelos filósofos ao longo do tempo. O primeiro, os diálogos filosóficos, eles foram utilizados aí durante a Grécia Antiga, né, em sua maioria, especialmente nos diálogos de Platão, né, que com maestria apresentou vários diálogos filosóficos em que eles colocam basicamente conversas escritas, né, e dentro desses diálogos eles apresentam as ideias. É importante dizer que o melhor autor desse estilo, como já ressaltei, é o Platão, embora outros filósofos também tenham tentado escrever nesse estilo. Existe ainda o ensaio ou tratado filosófico. Já com Aristóteles já havia o ensaio, né? Ele escreveu vários livros em forma de ensaio, como por exemplo a Ética a Nicômaco e tantos outros. E esse é o segundo estilo aí, né? Também muito utilizado pelos filósofos modernos atualmente, né? Os argumentos eles são escritos, né, e organizados usando aí toda uma organização lógica de premissas, de argumentos e conclusões. Em seguida, nós temos o terceiro tipo de estilo, que é o confronto de objeções. O confronto de objeções ele é aperfeiçoado aí com Santo Agostinho nas suas Sumas Teológicas. Ele coloca aí basicamente uma questão, depois ele apresenta uma resposta para essa questão, uma resposta considerada errada, contrária a ela. Depois apresenta argumentos favoráveis a essa resposta incorreta e depois finalmente apresenta sua própria resposta contra-argumentando a resposta que é considerada errônea, né? E nisso é bem interessante, há um certo diálogo, né? Apresenta a questão, apresenta uma resposta que é equivocada e depois apresenta argumentos para essa resposta que seriam favoráveis a ela e depois uma resposta que seria aí a resposta conclusiva e mais organizada do filósofo. Esse estilo ele surge na Idade Média, como eu já falei, predominantemente aí com os debates, né, que existiam durante a Idade Média, e aí acabou se registrando, especialmente aí na Súmula Teológica, né, de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino. Existe ainda a sistematização da filosofia. Ela apresenta aí por Descartes, né, e Spinoza, e basicamente usa tratar a filosofia como se fosse matemática, usando símbolos da matemática e símbolos lógicos, né, para aí você atingir os argumentos. Então esse é um estilo aí que é muito utilizado por Descartes, né? Existe ainda o estilo aforístico, né? Ele é adotado por Nietzsche, é um estilo até parecido com a literatura e muito utilizado aí no livro Assim Falou Zaratustra, né? E como o Mortimer Adler coloca, esse estilo é agradável por se parecer com poesia, porém ele é pouco objetivo. E nisso há dúvidas, inclusive, se o estilo aforístico ele seria realmente um texto filosófico ou seria literário, né? Segundo Mortimer Adler. Temos aqui indicações para ler livros de filosofia. Em livros de filosofia é importante saber quais são os questionamentos levantados pelo autor. As questões podem ser explícitas ou implícitas na obra, ou seja, sempre vai haver aqueles questionamentos, você tem que buscar no livro de filosofia o que é que está sendo questionado, qual a pergunta e qual é a resposta que o filósofo está dando no próprio livro, né? E é difícil encontrar alguns princípios diretores de um livro filosófico quando o próprio autor tenta esconder isso, né? Cabe você tentar buscar aí. E aqui diz no próprio livro, né? A descoberta que você faz por si mesmo terá valor muito maior do que as ideias de outra pessoa. Então você mesmo tem que ler o livro de filosofia sem buscar auxiliares, sem buscar livros que interpretam aquele livro de filosofia. Você mesmo tem que buscar entender a obra, né, com suas próprias palavras e tudo mais. E aqui ele coloca: o método para ler livro de filosofia é parecido com o método para escrever.
o único recurso usado é o de pensar sobre algumas ideias. Então, para escrever um livro de filosofia, só se utilizou ideias e argumentos, não utilizou outras fontes. Da mesma forma, para se aprender filosofia, se utiliza argumentos e as ideias durante a leitura. E as experiências do autor podem ser usadas, né, como pressupostos, porém elas não devem ser levadas como uma experiência científica. Sempre quando tem os comentários do autor, aspectos da vida dele, é interessante ser analisado até para entender a obra, mas nem sempre isso deve ser levado como uma fonte básica. Né? O que você tem que buscar mesmo é o próprio texto e entender aquilo que está escrito. Sobre ter opiniões próprias. Aqui o autor trata sobre a sua opinião em relação à obra de filosofia. Uma obra de filosofia ela não contém propaganda ou retórica. Né? Você não vai ver durante o livro de filosofia o próprio autor tentando defender a sua ideia, fazendo propaganda para defender que aquele livro realmente é o livro que te encaminha para algo, etc. Né? Basicamente também não tem retórica, né? Não é papel do filósofo tratar de escrever coisas bonitas e que emocionem alguém. Ele simplesmente escreve com seus argumentos no próprio texto para que você entenda as suas posições e aí você possa concordar ou não. Agora, não é preciso se preocupar com a personalidade do autor, né? E sim com os seus questionamentos, a sua ideia. A ideia é se preocupar com a obra em si, não com o autor ou com a sua vida, as coisas todas. Até porque as verdades são universais e as ideias são universais para todos os homens. Então, você vai entender as obras, os questionamentos aí. E antes de formar sua opinião, é importante que você entenda sobre um tema. Né? É interessante ver que outros filósofos também dizem sobre o mesmo tema. Né? Então, ao invés de você concordar apenas com aquele autor, você tem que buscar também entender os outros filósofos sobre o tema, e só então você vai concluir tendo aí uma opinião. Né? Formar opinião é ler vários autores sobre o mesmo assunto, né, e ponderar sobre aquilo que você vai concordar e aquilo que você vai decidir como sendo o mais verdadeiro ou mais falso. Usar a resposta de alguém, no caso, ler livros de alguém e concordar simplesmente com aquela resposta, é justamente fugir das questões do debate filosófico propriamente. Né? Aqui temos uma nota sobre a teologia, né, que tem muita similaridade com a filosofia, embora seja diferenciada. Existem dois tipos de teologia, a teologia natural e a teologia dogmática. A teologia natural é aquela que você vai buscando as conclusões e desenvolvendo seus pensamentos por meio do seu próprio esforço intelectual, partindo do indivíduo. Enquanto que a teologia dogmática é aquela em que você aceita seus próprios princípios daqueles que derivam de uma autoridade, né, da igreja, no caso, ou de algum membro que você considera como sendo superior, ou seja, aquilo que é proclamado como algum dogma. Né? Então, existem essas duas diferenças. Na leitura da teologia dogmática, o leitor ele deve aceitar aquelas premissas como sendo verdadeiras, como sendo parte aí da verdade propriamente. Né? Por isso o nome dogma. Né? Você aceita aquilo como sendo a verdade própria e vai seguir naqueles argumentos. Enquanto que na teologia natural você vai buscar aí questionamentos e premissas e tudo mais, e só então atingir o seu nível, diferenciado da teologia dogmática, que já tem as suas próprias verdades e a partir delas trazem outras conclusões que também em tese seriam dogmáticas. Né? Uma obra ela usa princípios dogmáticos, ela terá ela está usando o princípio dogmático, ela terá conclusões dogmáticas. Né? Não serão dogmas se o raciocínio estiver errado. O dogma ele não é uma opinião provisória, né? Não é basicamente uma opinião sem base. Ela é uma verdade considerada, né? Ela é considerada um conhecimento certo. Então é bem interessante essa diferença aí da teologia natural e da dogmática. Né? Como ler livros canônicos? Né? Esses livros canônicos são aqueles lidos com uma certa reverência, né? Um propósito ortodoxo, ou seja, uma opinião correta em termos de religião, de ideias propriamente. Existem vários tipos de livros canônicos, não necessariamente só livros religiosos. Podem ser livros canônicos, por exemplo, de filosofia, livros canônicos de política, livros canônicos da própria religião, livros propriamente que vão ser considerados como uma verdade dentro de algum segmento. Por exemplo, aqueles que seguem Karl Marx terão aí como um livro canônico o próprio Capital, por exemplo. E ele vai ter que ler ele como sendo aí, tendo premissas
que são verdadeiros, enquanto que quem lê a Bíblia é um livro canônico religioso, vai ter aquilo como sendo objeto aí de verdade, né? O leitor fiel de um livro canônico, ele é obrigado a entendê-lo e considerá-lo verdadeiro, né, como sendo base. E caso ele não entenda, ele terá que procurar alguma autoridade, alguém que ele entenda, que saiba mais, para que interprete isso, né? A leitura ela é feita sem liberdade propriamente nos livros canônicos, né? Porque já existem umas premissas de interpretações, já existem aquilo, tudo já realizado em termos de interpretação. O que vai acontecer é basicamente que você vai adquirir as informações ali em relação a isso, né? Em troca se ganha aí uma satisfação que não se encontra em outro tipo de livro, né? Os outros livros te deixam um questionamento e você não sabe se há realmente aquilo como verdadeiro ou não, né? Enquanto que nos livros dogmáticos, e especialmente os canônicos, vão te trazer aquilo que é considerado resolvido e aquilo que é considerado canônico propriamente, né? A Bíblia ela é o livro mais lido e também o livro mais lido com minúcias, né? Por ser o livro mais lido, existem várias formas de interpretações e argumentos e tudo mais. Então é isso, o capítulo 18. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos aí. Muito obrigado pela atenção.